Bom dia, hoje são 17 de junho de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Para esse vídeo, trago a narrativa do internauta Richard Fox. Ele, nessa escrita dele, nesse texto escrito para mim, ele contou dois fatos que ocorreram com dois familiares dele, um com o avô dele e o outro com o próprio pai dele. Então você ouvirá esses dois fatos escritos pelo Richard Fox e aqui na minha voz. Para que você não fique cansado vendo o meu rosto, colocarei novamente imagens de Sobral, a mais importante cidade do estado do Ceará, a 220 quilômetros de Fortaleza, terra em que nasci, terra do escritor Domingos Olímpio, terra do cantor Belchior e terra do humorista Renato Aragão. Antes aqui, quero pedir um favor. Você que está assistindo a esse vídeo, se você vivenciou, e com certeza vivenciou, fatos engraçados em sua vida, por favor, escreva na minha página do YouTube, que eu colocarei a sua narrativa, o fato vivenciado por você, eu o colocarei aqui em vídeo, entendeu? Eu gosto muito de trabalhar com o que internautas escrevem, entendeu? Então escreva alguma coisa que houve em sua vida, seja honesto. Alguma coisa, algum fato engraçado em sua vida, então escreva para mim, que eu lerei e o transformarei em vídeo. Então vamos agora, você aí vai ouvir, com as imagens de Sobral, você vai ouvir, repito, dois fatos reais vivenciados em familiares do Richard Fox. Um fato vivenciado pelo avô dele e o outro pelo próprio pai. Vamos lá. Abre aspas. Se tem uma coisa irritante, é quando os crentes afirmam que existem provas da existência de Deus. Eles não se dão conta da contradição na qual estão caindo, pois, se realmente existissem tais provas, Deus deixaria de ser um ser transcendente e, de consequência, não seria mais Deus. Isso porque qualquer objeto que possa ser analisado e estudado por um ser humano não pode ser superior ao próprio homem. A única postura aceitável é a fé, e por isso respeito quem diz acreditar unicamente pela fé. No entanto, muitos cristãos teimam em responder que as provas são os inúmeros milagres que, afinal das contas, se resumem em curas que a ciência não pode explicar. Mas eles esquecem que o que ainda não foi explicado hoje, o será amanhã, e que os próprios oncologistas observam casos de remissão espontânea de um câncer avançado, numa proporção de 1 em cada 60 mil. Essas curas ocorrem de forma aleatória, independente de orações ou crenças religiosas, até com agnósticos e ateus. Então, nada tem a ver com a intervenção da providência, mas se trata de fatos naturais. Um verdadeiro milagre seria ver um avião despedaçado se recompor e voltar a voar, ou um prédio desabado depois de um terremoto voltar a se reerguer sozinho, ou um braço voltar a crescer, ou um anão alcançar 1,80 m de altura em poucos minutos. Ninguém viu e jamais verá isso, porque os milagres não existem. Gostaria de concluir narrando dois eventos bastante dramáticos, comprovando que os milagres não passam de ilusões. Num dia de outono de 1917, um jovem sargento
de artilharia do exército italiano, foi atingido por uma bala de chumbo, de cerca de 2 centímetros de diâmetro, oriunda de um shrapnel disparado por um canhão austro-húngaro. O projétil, depois de ter furado o capacete de aço, perfurou o topo do osso parietal, atravessou toda a massa cerebral, dilacerou a base craniana, traspassou a língua e acabou saindo pela parte inferior do queixo. Esse tipo de ferimento é considerado fatal e, caso o paciente não morra na hora, entra no estado vegetativo pelo resto da vida. Entretanto, o militar italiano não apenas sobreviveu, mas a recuperação foi extremamente rápida e completa. Terminada a guerra, ele casou-se, teve uma filha e só veio a falecer em 1960. Esse sargento era meu avô. Esse sargento era meu avô, que era socialista e detestava a igreja. E ninguém falou em milagre. Mas se tivesse sido católico, muitos teriam dito que Deus faz coisas maravilhosas. E tem mais. Durante a Segunda Guerra Mundial, meu pai era motorista de caminhão na África do Norte. De noite, para escapar do frio do deserto, ele e um sargento também motorista costumavam escavar uma pequena trincheira debaixo do motor para ficar num ambiente morno e se abrigar aí até o sol nascer de novo. Acontece que, uma noite, o caminhão foi atingido por uma bomba inimiga que matou o sargento e arrancou uma perna de meu pai. Foi a providência que escolheu? Se foi, fez a escolha errada, porque, enquanto o sargento era extremamente religioso, meu pai nunca se interessou por essas coisas e não ligava minimamente para questões de igreja, santos, etc. Quando, conversando com ele, o assunto caía sobre questões de fé, sempre mostrou ser extremamente cético e desligado. Como se não bastasse, em 1997, ele foi levado ao hospital gravemente infartado, ao ponto que os médicos nem queriam operar. Mas o chefe da equipe resolveu tentar e a cirurgia cardíaca deu certinho, tanto que meu pai veio a falecer com quase 95 anos de idade. Ninguém na família pronunciou a palavra milagre. Apenas todos reconheceram que ele era uma pessoa forte e sortuda. Porque viver ou morrer muitas vezes depende apenas da sorte e não da vontade de algum Deus. Fecha aspas. 2 relatos aí narrados pelo Richard Fox e vivenciados aí por familiares dele.